Boa noite, meus irmãos. Estamos de volta à nossa escola bíblica, estudando um pouco mais da palavra de Deus, nos aprofundando nela. Estamos aí ainda trabalhando o nosso texto, revisando o estudo sobre a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, verso 17, que assim nos diz: usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós estamos numa guerra, sabemos disso. Efésios capítulo 6, verso 12, já nos orienta sobre essa guerra, quando ele diz: a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E nós estamos examinando, à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras, a realidade da batalha espiritual que está em curso neste mundo. É uma batalha entre o bem e o mal, uma batalha entre luz e trevas, é uma batalha entre Deus e Satanás. E nós somos encorajados a nos revestir do Senhor e da força do seu poder nessa batalha, nessa guerra. E hoje nós queremos ainda continuar com aquela visão de Paulo, quando ele olha para todo o aparato do soldado romano no seu preparo para estar diante de uma guerra, sobre hoje entendendo a espada do soldado romano na nossa vida espiritual. O verso 17, como nós vimos, diz: usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O soldado romano ele usava uma espada chamada gladius ou gladio, que vem da palavra ali gladiador, para quem assiste filmes de época vai saber do que eu estou falando. Era uma espada com uma lâmina longa, cerca de 50 a 55 centímetros a sua lâmina. A arma era por excelência para esse soldado legionário romano, sempre levado à direita da cintura. A espada é a única arma usada para o ataque na série dessa armadura escrita que nós estamos estudando. De fato, a espada é uma arma ofensiva, mas ela também se torna uma arma defensiva, porque o soldado usa para o ataque e também para a sua defesa, além do escudo. A implicação delas ela é interessante, porque essa arma, essa espada do soldado romano não era algo tão extenso, tão grande, A sua espada era curta. Por quê? Porque envolvia também encontros próximos com o inimigo, o que demandava o quê? O uso de uma arma relativamente flexível e leve, para ser fácil de ser usada. Quando nós falamos sobre a palavra, o termo palavra nas escrituras sagradas, nós temos dois termos gregos para nós entendermos. A palavra rema é chamada de palavra específica ou a palavra aplicada de Deus, que é usado de forma específica para cada ocasião. Essa é a palavra rema, que são as escrituras sagradas que nós usamos quando nós precisamos estar transmitindo algo de forma específica e aplicando diante de certas situações. Outra palavra que nós temos grega nas escrituras sagradas para a palavra também é logos. Logos é a palavra eterna, aquilo que Jesus mostra bem claro na sua pessoa. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse é o logos, a palavra eterna, no sentido do próprio Senhor Jesus Cristo encarnado, e vindo à terra para fazer a vontade do Pai. A espada do Espírito é a palavra eterna de Deus também. Porque Jesus fala o quê? Errais por não conhecer as Escrituras, porque as Escrituras testificam de mim, do Logos, da palavra eterna. Elas testificam de mim e elas garantem para vocês a vida eterna. Logo, a palavra, a espada
do Espírito, que é a palavra, ela é a palavra eterna de Deus. Mas ela também é aplicada no nosso dia a dia, por isso rema também, né? Ou remar, como alguns gostam de colocar. Manejar a espada do Espírito, nesse sentido, é apresentar e defender as verdades bíblicas. Deixar bem claro, verdades bíblicas, porque às vezes a gente apresenta e defende questões mais de ordem teológicas, de pensamento humanos, do que as verdades bíblicas em si. Primeiro, só a Escritura, só a palavra pela palavra. Apresentar e defender essas verdades bíblicas se faz necessário nas nossas vidas. E também fazer o quê? A partir disso, então, atacar as crenças não bíblicas, aquelas doutrinas ou aquelas fábulas profanas, aquelas questões que não vêm do verdadeiro evangelho, mas de outro evangelho. Nós temos a palavra de Deus nas nossas vidas, então, para nós atacarmos as crenças não bíblicas, com a verdade de Deus, que é a palavra de Deus aplicada nas situações corretas. Não pegar texto também para pretexto, fora do seu contexto, porque aí quem faz esse tipo de artimanha é Satanás. Logo, essa não é a palavra aplicada de Deus. Pode até usar da palavra, mas para outros fins. Não é dessa forma que nós entendemos o manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Também é o único modo eficaz, a espada do Espírito, de vencer as mentiras do maligno, porque quando você faz de acordo com o que está nas Escrituras, você vence o maligno. Tudo isso que eu estou falando aqui deixa bem claro, como exemplo, Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado por Satanás e ele vence as tentações. É tentado pela palavra, fora do seu contexto, e ele vence na palavra dentro dos seus objetivos, dentro do seu contexto. Então, meus queridos, para usar bem a espada do Espírito, alguns quesitos precisa. A espada precisa ser forte. Imagina um soldado indo para a guerra e a sua espada quebra no primeiro ataque. Ele com certeza vai perder essa batalha. Por isso que o processo da fabricação de uma espada exige calor, pancada e frio. Calor, pancada e frio, até criar resistência. Deus primeiro precisa então fazer o que? Nos provar. Esse sentido, calor, pancada e frio, vem nesse sentido. E como que Deus nos prova? Deus nos prova também através do seu agir na nossa vida, para que nós venhamos a crescer. O poder do Espírito não vai vir em nossas vidas de qualquer jeito. Não vamos esquecer que o Espírito Santo nos é dado, mas para isso também nós precisamos crescer no Espírito. Para crescer no Espírito, nós vamos ter que crescer no pleno conhecimento de Deus. Sem a palavra de Deus não existe isso. Colossenses capítulo 1, verso 10 e 11, assim nos diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos, sendo fortes, ou sendo provados e resistentes, com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Logo, a espada usada pelo cristão, nesse sentido, ela precisa ser forte. Para ela ser forte, precisa do Espírito Santo na sua vida, através dessa palavra aplicada de Deus também no seu coração, sendo fortalecido, segundo a força da glória de Deus, ou segundo a força do poder de Deus em nós. Para usar bem ainda essa palavra do Espírito, a nossa espada precisa estar afiada. Uma espada também sem corte, ela não vai ter uma função 100% aceitável. Com o tempo, a espada perdia o corte, ou perde o corte. Por isso, o que precisava o soldado? Sempre estar afiando essa espada.
Também nós precisamos estar com a espada sempre afiada em nossas vidas. Precisamos do quê? Renovar a nossa comunhão com o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18 a 20. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma das maneiras que o texto já está dizendo aqui, como eu posso me encher do Espírito, né? Através de algumas verdades na minha vida. Enchei-vos, né, falando entre vós com salmos, né, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos, de fato, renovar as nossas forças. E ao renovar as nossas forças, nós estamos fazendo o quê? Afiando a nossa espada. Em ambiente de culto, com as celebrações, nos pequenos grupos, nos cultos domésticos, onde quer que o Senhor nos leve a estar adorando ao seu nome. Ali precisamos adorar a Deus sempre. Para usar bem a espada do Espírito, também precisamos que a nossa espada esteja no lugar certo, né? Precisamos definir as nossas prioridades. Imagine o soldado na hora da batalha fosse pegar a espada que estava na sua cinta, na sua cintura, do lado direito, e não a encontrasse. Nós precisamos que a nossa espada esteja no lugar certo. Definir nossas propriedades. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, assim nos diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando nas que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Paulo sempre tinha o seu alvo, ele nunca fugiu o seu alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que nós estamos carregando em nosso cinto? Também não podemos olhar para Deus ou pensar em servir a Deus com o coração dividido. Nós precisamos ter um alvo único nas nossas vidas, né? Olhar para o autor e consumador da nossa fé sempre, né? Com um alvo específico na nossa vida. Para usar bem a espada do Espírito, em quarto lugar, a minha espada, a tua espada precisa ser do material também certo, né? Não era com qualquer material, né? Não era com qualquer aço que fazia uma boa espada. Ela precisava ter um material certo. Para ser forte, a espada precisa ser feita do melhor material, buscar aquilo que é melhor, né? Mais do que os nossos dons, conhecimento e experiências, o Espírito usa o nosso caráter. É nesse sentido que nós precisamos entender. Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Precisamos do material certo, um coração disposto, um coração transformado, um coração não de pedra, mas um coração moldado no Senhor, para que o nosso caráter seja o caráter de Cristo. E aí nós vamos estar fazendo o quê? A nossa espada vai estar com o material certo na nossa vida. Em quinto lugar, para usar bem a espada do Espírito, também a nossa espada precisa ser bem manejada. Não adianta ter a melhor arma, não adianta ter o melhor material para ter essa arma, não adianta essa arma estar no lugar certo, se ela não for bem manejada, se ela não ser bem trabalhada na mão do soldado. O soldado precisa manejar bem a sua arma. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Para manejar bem a palavra da verdade, tem que conhecê-la. Para conhecê-la, precisa estudar. Para estudar, tem que ter disposição em querer de fato estar. É o que nós estamos fazendo no dia de hoje aqui, onde poucos estão estudando a palavra de Deus. Amém. Seja um bom soldado de Cristo.
né? Maneja bem a espada, que é a palavra de Deus na sua vida. É por isso que você vai ter vitória. É isso que o texto está trazendo para nós. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, sabemos disso. A Bíblia é chamada também de espada. Logo, se você quer ter uma vida inspirada, no sentido também de uma fé inspirativa, você tem que ter a palavra de Deus. Não há inspiração sem a palavra de Deus. Precisamos da palavra de Deus na nossa vida. Não manejamos o Espírito jamais. Não tem aquele negócio de que alguns pega distorcidamente sobre o Espírito Santo e quer mandar no Espírito, quer dizer para o Espírito vir naquele momento. O Espírito Santo é livre, a palavra de Deus é bem claro, Jesus deixou claro isso, o vento sopra onde quer, nós não sabemos para onde vai nem para onde vem. Assim é tudo que é nascido do Espírito, porque o Espírito é livre, o Espírito Santo é livre. Quem sou eu para falar bom dia Espírito Santo, vem Espírito Santo? Ele está onde ele está, ele é Deus. Então não é manejar o Espírito, de forma alguma, não é isso que está dizendo o texto da palavra de Deus para as nossas vidas. Mas nós podemos manejar, usar bem a palavra. E manejar bem a palavra, aí sim, inspirada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Essa é a forma bíblica de nós entendermos o manejar da palavra da verdade. O soldado sem treinamento, ou com um treinamento ruim ou incompleto, ele morre mais cedo no campo de batalha. Então, da mesma forma, na mesma expressão para nós também, se nós não tivermos treinamento, o treinamento é dado. Quem quer ser treinado vai estar sendo treinado. Não é um impositivo na vida de cada um de nós. Não é uma imposição. Às vezes eu ouço em certos momentos pessoas falar: pastor, precisamos aprender isto. E muitas das vezes já foi ensinado. A minha resposta vai ser só isso: já foi ensinado. Você esteve no treinamento? Não. Então você tem um treinamento ruim por sua causa. O treinamento na sua vida está incompleto por sua causa, não porque a igreja não o fez. Essa é a questão. O soldado precisa de treinamento e ele precisa estar aonde para ser treinado? Naquele momento que foi colocado para ele ser treinado. Porque senão, de fato, esse soldado morre mais cedo no campo de batalha. Ele não vai ter condições de vencer a luta. Logo, estudemos a Bíblia todos os dias, meditemos nela também todos os dias, leiamos livros pertinentes às Escrituras Sagradas também, isso é bom. Estudemos a palavra de Deus, estejamos nos estudos que é dado da palavra de Deus, para nós de fato olharmos, errais por não conhecer as Escrituras. Esse quinto item é muito importante também na vida nossa, precisamos manejar bem a palavra do Espírito, a palavra da verdade. Por quê? Porque aí nós somos aprovados por Deus, como um bom obreiro na presença de Deus, e não vamos ter do que nos envergonharmos. Essa é a grande verdade. Sexto lugar, para usar bem a espada do Espírito, ela precisa ser também ungida. Algo também necessário na nossa vida. Unção significa revestimento. E nesse caso aqui eu estou falando de um revestimento espiritual. Unção é símbolo também de separação, é símbolo de santificação. Nós sabemos que as Escrituras mostravam no Velho Testamento os reis, os profetas, os sacerdotes e os lugares sagrados eram todos ungidos, eram todos separados, eram todos santificados, tinha revestimento espiritual naquele lugar, naquele momento, naquela pessoa. Não basta ter o melhor material, não basta também ter o melhor treinamento. O soldado cristão sem a unção, ele também não vai ser um bom soldado. Não existe como ele ser vitorioso sem a unção. Como ter essa unção? Aonde eu vou conseguir essa unção? Não existe unção sem oração. Essa é a questão.
Somente a oração é que pode liberar o poder da unção. Quem diz isso? Efésios capítulo 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oração, súplica no Espírito. É assim que nós devemos estar na presença de Deus. Aí é o caminho da unção na nossa vida. São esses os aspectos que nós precisaríamos entender sobre o uso bem adequado da espada na vida cristã como a espada do Espírito. A nossa espada precisa ser forte, a nossa espada precisa ser afiada, a nossa espada precisa estar no lugar certo, a nossa espada precisa ser do material certo, a nossa espada precisa ser bem manejada, a nossa espada precisa de unção. Para usar bem a espada do Espírito, todos esses quesitos precisam estar na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos entender a sua palavra em nossa vida. E em Cristo Jesus nós possamos triunfar sobre os exércitos das trevas. E o resultado dessa batalha ecoará também por toda a eternidade. Dessa batalha e da nossa vitória nessa batalha está também a nossa resposta também diante da eternidade. Quero só encerrar deixando um texto bíblico para que você possa ler também de forma presente na sua vida e estar analisando isso à luz do ensino das Escrituras neste dia, neste momento. Romanos capítulo 8, verso 37 a 39. Depois vá ao texto e esteja lendo o mesmo. Que Deus esteja nos abençoando e que nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor, estudando a sua palavra, não negligenciando o estudo da sua palavra, aproveitando esse momento, porque esse momento não é perda, esse momento é de ganho, e que nós possamos valorizar isso constantemente na nossa vida. Se você tem sido fiel diante desse momento, continue, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus o recompensará, Deus a recompensará. Que Deus assim nos permita ter também um domingo abençoado no Senhor, junto com a nossa família, na igreja que está dentro dos nossos lares, e às 19 horas desse domingo que possamos estar adorando a Deus, buscando a Deus no nosso momento de culto ao Senhor dentro do nosso lar também. Lembrando que a igreja começa dentro da nossa casa. Gosto de dizer sempre isso, porque ali está a resposta também do que nós somos diante de Deus. Que Deus continue te fortalecer e que seu lar seja a cada dia mais abençoado e agraciado no Senhor. Que Deus seja com todos.